Olá pessoal, vamos ao comentário de algumas questões que foram aplicadas na prova da Prefeitura de Pinhais. Estas para o cargo de psicólogo. Veja, um sistema computacional é um conjunto de circuitos eletrônicos interligados, formado por processadores, memórias, registradores, barramentos, disco magnético, além de outros dispositivos físicos de hardware. Sobre os componentes de um sistema operacional, analise as assertivas abaixo e assinale com V ou F. Bem, na verdade uma questão até bastante pesada, né? Se formos pensar que o cargo não é um cargo de área específica, o cargo é psicólogo. O registrador. O registrador, a gente sabe que é aquela memória, aquela fila de espera. A informação, ela antes de ser trabalhada, ela passa pelo processador e aguarda. Aguarda ser liberada para poder ser trabalhada. E também, para voltar à memória de trabalho, ela fica aguardando, né, o comando, a liberação, para ela poder voltar para o seu lugar. Então, ela é chamada de uma memória de espera. Os registradores são dispositivos com a função principal de armazenar. A princípio, registrador é uma memória. Toda memória armazena dados temporariamente, onde o conjunto de registradores funciona como uma memória de alta velocidade, interna ao processador. Então, se formos pensar numa hierarquia, o registrador realmente é a memória mais rápida que existe, seguida pela cache, logo a seguir, RAM e aí sim o HD. Mas a afirmativa aqui está correta. Podemos dizer que a memória, o registrador, ela é rápida, podemos dizer que ela é temporária, já que ela não vai manter a informação. Essa é uma afirmativa, né, tranquila, correto. Vamos agora para a afirmativa 2. A memória cache é o local onde são armazenadas instruções e dados. E esse tipo de memória, porque a ideia é que toda memória armazena, né? Pronto, até aí tranquilo. Esse tipo de memória é composto por unidades de acesso, chamadas células, sendo que cada célula é composta por um número de bits. Bem, eu não vejo erro nessa afirmativa, mas também não vejo nada que caracterize a ideia da cache. Não falou de agilidade, não falou, né, a quem ela atende, apenas que, como qualquer memória, armazena, e a memória é composta por bits, claro. No caso da cache, muitos bits, megabits. Mas, veja, afirmativa também, né, vaga, sem esclarecer muito. A memória primária, terceira assertiva, a memória primária é um meio permanente, isto é, não volátil, de armazenamento de programas e dados. Errado. Com memória primária, nós encontramos a RAM e a ROM. A RAM de trabalho, volátil, e a ROM não volátil. Então não tem como agregar uma característica como essa para um grupo que tem um representante de cada. Então, terceira assertiva, falso. Pensando assim, falso, eu trataria a letra A, trataria a letra D e trataria a letra E. Observe que, né, eu pulei as duas assertivas, já vamos discutir um pouco sobre isso. Quarta, o barramento é um meio de comunicação de dados compartilhado, que permite a comunicação entre as unidades funcionais desse sistema computacional. Correto, correto. É a estrada, é o caminho por onde as informações transitam, né, de uma memória para o processador, do processador, né, para um periférico. Então você vai ver que este é o papel do barramento e compartilhado pelos dispositivos. Correto. Correto. Riscamos a A. Ficamos aí entre a D e a E. Bem, na D e a E,
nós vimos que as duas assertivas elas não estão erradas. Mas uma que ao menos caracteriza um pouco mais a função do registrador, por agir junto ao processador, por ser de alta velocidade, né, é a primeira. A segunda é uma definição que vale para qualquer tipo de memória. Então, eu marcaria V, F para a segunda, F para a terceira e V para a quarta. Mas aqueles que erraram, a segunda assertiva não está errada, apenas vaga, apenas muito ampla, sendo válido para todo e qualquer tipo. Só que nós não temos VV, FV. Então, a resposta que a banca provavelmente vai dar é letra E. E para quem quiser entrar com recurso, vai tentar tratar que a memória cache, essa definição serve para a memória cache, assim como para todo e qualquer tipo de memória, né? Memória semicondutora, que ela vai ser composta por células onde a gente vai armazenar dados na forma de bits. Ok? Acredito que a banca dê como resposta letra E. Vamos para a próxima. Questão 22. Veja, mais uma tratando sobre a parte física. Os componentes de um sistema operacional são agrupados em 3 subsistemas básicos, denominados de unidades funcionais. Tais subsistemas estão presentes em qualquer tipo de computador digital, independente da sua arquitetura ou fabricante. Assinale a alternativa que determina quais são esses 3 subsistemas. Então, na verdade, ele está falando daquela velha história. Entrada, saída e processamento. Todo e qualquer computador tem que ter um processador, óbvio, que é a parte pensante. Temos que ter elementos que colaboram com a entrada e com a saída, entrada e saída. Eu entendo que são componentes hardware, mas o processador também é hardware. Ok? Então, ele tem que ter um dispositivo de entrada e de saída, um teclado, mouse, monitor. E ele tem que ter algum tipo de memória principal. Ok? Então, os componentes básicos, como ele chama ali, né, as unidades funcionais de um computador são processador, dispositivos de entrada e saída e memória principal. Resposta, letra D. Esta, tranquila, não cabe recurso. Vamos para 23. 23. Um internauta, ao fazer uma compra em um determinado site da internet, recebeu uma mensagem que seus dados pessoais e bancários estavam seguros, pois o site oferecia um serviço de criptografia nas informações trafegadas pela rede. Que tipo de protocolo este site estava utilizando para garantir o sigilo dos dados trafegados? Assinale a alternativa correta. Bem, protocolo de navegação é o HTTP. E protocolo de navegação seguro a figura do HTTPS. Esse S nos remete à ideia de segurança. Resposta, letra B. Questãozinha também, tranquila. Vamos agora a uma de planilha eletrônica. Esta um pouquinho mais chata. Veja, a planilha abaixo foi criada no Excel, com o idioma português Brasil, e tem o objetivo de contabilizar as despesas e receitas mensais de um determinado indivíduo. Observe que na célula B10, despesas 2000, está contabilizado o total de despesas para o mês de julho. Na sequência temos C10, na qual contabiliza as receitas para esse mesmo mês. Já na célula B11 consta o total de despesas para o mês de agosto. Observe que em C11 é necessário inserir a fórmula para contabilizar as receitas obtidas por esse indivíduo para o mês de agosto. Qual a fórmula abaixo está correta para realizar a operação? Então ele quer buscar as receitas de agosto. Ele quer somar o 500 e o 3.500. Só a parte de receitas
para o mês de agosto, ok? As alternativas, ele está criando a função soma. Óbvio, se eu quero somar os valores, eu vou usar a soma, mas é uma soma condicional. Não é para somar todos, é para somar quando for agosto e quando tipo de gasto for receita, o tipo de valor for receita. Então, o que acontece? Não é um soma comum. Não é um soma comum. Não e não. E não existe um soma if dentro do Excel em português. Existe um soma C, ou soma Cs, porque é mais de uma condição. O valor D2 até D7, quando o mês A2 até A7 for agosto, e o tipo, vamos chamar de tipo, B2 até B7 for receita. Então, toda vez que aqui o mês for agosto e o tipo for receita, eu quero que some o equivalente no D. Quando eu tenho mais de uma condição, eu uso soma Cs. Legal que a única alternativa que tenha uma condição como essa. Resposta letra E. Resposta letra E. Agora, questão 25. Após converter o número decimal 20 para binário, qual será o resultado? Não é uma questão comum, não é uma questão usual, mas está dentro de conceitos de informática. Eu diria que não dá para reclamar por ser uma informática avançada, não, porque está dentro de conceitos. Agora, como resolver esse tipo de questão? Vou te dar aqui uma dica, vou te dar um macete. Acompanha comigo. Veja, esse macete eu vou usar para transformar qualquer binário em decimal ou até mesmo o contrário. Eu tenho que entender que o binário, ele recebe valores 1 ou 0. 1 ou 0. 1 ou 0. Por isso é binário, ele recebe dois estados, ou ligado ou desligado. Para o nosso macete, eu vou fazer o seguinte, vou ligar todos. Esse primeiro bit ligado nesta casa, ele vale 2 elevado a 0. 1. 1 vezes 2 na 0, 1. Esse segundo bit ligado é ele vezes 2 na 1. 2 na 1, 2. 2. E assim por diante. 2 na 2, 2 na 3, 2 na 4. Quando eu desligo o bit, observe, se eu desligar esse aqui, 0 vezes 2 na 0, 0. Se eu desligar esse, 0 vezes 2 na 1, 0. Então, ou eu ligo ou eu desligo. Ligando, ele tem esse valor. Desligando, ele assume o valor 0. Qual o valor que a banca pede para nós convertermos? A banca pede para a gente converter o valor 20. 20. Vamos fazer o seguinte, vamos ligar tudo? Se eu ligar tudo, eu tenho 16, 8, 4, 2 e 1, e o resultado disso dá 31. E é muito. Eu quero 20. Como eu posso compor 20? 16, para 20 está faltando 4. Desliga todos os demais. Veja, 16, desliguei, liguei 4, desliguei. Que número eu tenho? 20. Qual o binário que eu acabei compondo? 1, 0, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0, 0. Vamos lá? 1, 0, 1, 0, 0. Resposta letra C. Resposta letra C. Então, o macete é você escrever todos os binários ligados e lembrando que, dependendo da posição, ele vale ou 1 ou nada, ou 2 ou nada, ou 4 ou nada, ou 8 ou nada, 16 ou nada. Então, quando eu não quero, eu desligo o valor. Pronto. Acabei de formar o 20. Certo? Resposta aqui,
Letra C. Avaliação da prova. 2 questões iniciais difíceis, sendo a primeira que ainda até cabe recurso. E essa última questão também nada comum, nada usual. Então, uma prova de um nível médio para difícil. Espero ter ajudado. Um abraço e até a próxima.